os 7 melhores alimentos do mundo. Você sabe quais são? Eu fiz uma classificação com os alimentos que são benéficos para a saúde. E nessa classificação, eu levei em conta uma coisa: aqueles alimentos que você consegue encontrar facilmente. Então, não adianta eu ficar falando aqui de leite materno ou de uma castanha que você só encontra lá no Sudeste Asiático. Até você pode saber, né, que é bom para a saúde, mas não vai adiantar nada de maneira prática. Então, esse ranking são alimentos bons, excelentes para a saúde, que você pode encontrar facilmente. Vamos começar a nossa lista? Só antes eu vou te pedir para curtir esse vídeo, dessa maneira você ajuda o conteúdo a ser distribuído, mais pessoas têm alcance e também você me estimula a produzir mais vídeos aqui no canal, passar informação para vocês. Número 7, o primeiro alimento da nossa lista é o café. Quem aí gosta de tomar café? Eu tomo café todos os dias. O café tem diversos benefícios comprovados para a saúde, como diminuição do risco cardiovascular, é bom para a saúde do nosso coração, pode diminuir o risco de você ter um infarto, por exemplo. Teve um estudo que viu que pessoas que tomavam café tinham uma chance menor de desenvolver diabetes do tipo 2. Teve outro estudo com o café para gordura no fígado, que o café poderia ajudar nos casos de inflamação por gordura no fígado, da esteatohepatite. O café pode diminuir a chance de Parkinson e até mesmo depressão. E teve outro estudo que mostrou que pessoas que tomavam café tinham uma chance menor, 15% menor, de morte por todas as causas. Então, o café é muito bom, é muito saudável. E qual é a dose de café por dia para você ter esses benefícios? E também quais os cuidados que você tem que ter com o café e também com a cafeína. Vamos para a dose. Esses estudos que eu te falei foram feitos com até 4 xícaras por dia. Então, de 3 até 4 xícaras. E o que foi considerado uma xícara de café? 200 ml. Porque em 200 ml de café coado tem em torno de 100 mg de cafeína. Então, 3 até 4 xícaras de 200 ml de café coado. E se for café expresso, como no meu caso, 3 até 4 doses. Uma dose com 30 ml tem mais ou menos 100 mg de cafeína. Então, uma dose expresso de 30 ml equivale a uma xícara de café de 200 ml, de café coado. Então, essas foram as doses do estudo, até para você ter uma noção. Não adianta só beber café, ó, tá bebendo uma dose muito alta, como várias pessoas que eu conheço, e aí você não vai ter esses benefícios de maneira comprovada. Então, 3 até 4 xícaras. E como conservar o café? Eu quero que você preste atenção em 3 coisas. Na luz, então tem que ter abrigo da luz, ou uma gaveta ou num pote escuro. Umidade, não pode ser um local úmido, como na geladeira, por exemplo. Só se for a vácuo, mas aí é uma exceção. Tem que cuidar com a umidade. E a terceira coisa, com ar. Então tem que ser uma embalagem fechada e você tem que manter essa embalagem fechada. Porque senão o ar e outras substâncias podem oxidar e tirar vários benefícios do café. Vários antioxidantes, vitaminas, por exemplo. Mas aí você está pensando, mas o meu café fica aberto, fica na luz e eu sinto que eu tenho os benefícios. O que você sente é a ação da cafeína. Porque a cafeína não é perdida com a luz, por exemplo. Mas outros benefícios, outros antioxidantes, sim. Então tem que tomar cuidado com isso. Quais são as restrições do café? Quem não pode tomar? O café pode piorar o refluxo. Se você tiver uma úlcera no estômago, uma úlcera gástrica, o café também pode piorar. Em alguns casos, o café pode piorar ansiedade. Em alguns casos, o café também pode aumentar a pressão. Então, você tem que avaliar qual é o efeito do café no seu organismo, tá? Mesmo que, no geral, o café tem um benefício cardiovascular, algumas pessoas relatam que o café aumenta a pressão. Então, de maneira individual, tem que avaliar isso. O que acontece quando você toma café? Você gosta? Escreve aqui para mim. Sem açúcar, tá? Muita gente vai perguntar, e o café com açúcar?
Aí você está adicionando uma outra substância, no caso o açúcar, que vai ter também, né, várias consequências no corpo. Então, café sem açúcar. Número 6, maçã. A maçã tem diversos benefícios e aqui é maçã com casca. Por quê? Você tem pectina, que pode melhorar o colesterol, diminuindo o colesterol ruim, o LDL. A maçã é uma fruta que tem um baixo índice glicêmico e também uma baixa carga glicêmica, uma baixa quantidade de carboidratos. Quando você come a maçã, não vai aumentar muito o açúcar no sangue, logo você não vai ter um pico de insulina, o que é bom para o nosso organismo. Maçã também tem potássio, que pode ajudar no controle da pressão arterial. Maçã tem vários benefícios. Também fibras, né, que ajudam no trânsito intestinal, diminuindo até mesmo o risco de câncer de cólon. Então, vale a pena você incluir maçã na sua alimentação. Algumas pessoas, eu sei que vão comentar, mas maçã tem agrotóxicos. Se você lavar a casca da maçã, pegar uma buchinha, aquelas, né, e passar na casca, você diminui a quantidade desses agrotóxicos. Mas não é zerado? Não é zerado, mas aí, né, se você for pensar que tudo vai fazer mal, aí não tem muito o que fazer, tá? Mas dessa maneira você reduz os riscos se você não puder comprar a maçã orgânica, que também é uma opção. Eu sei que não está ao acesso de todo mundo, eu queria falar alimentos acessíveis aqui, tá bom? Então, é uma opção. Número 5, fibras como chia e linhaça, porque tem ômega 3, que também ajuda no colesterol. E tem outro benefício, que é de diminuir a absorção do colesterol, né, que também ajuda. E aí vocês estão pensando assim, mas o colesterol é bom ou ruim? O que é ruim é o excesso de colesterol, quando ele está muito alto. Aí sim, você vai ter uma chance aumentada de ter um infarto, um derrame, por exemplo. Mas o colesterol, em níveis normais, é bom para a saúde, mas tem que cuidar com o excesso. As fibras também, da chia e linhaça, são uma estratégia para diminuir o índice glicêmico e também te dá mais saciedade. Por exemplo, se você colocar na sua alimentação, o corpo vai demorar mais para fazer a digestão daqueles alimentos. Logo, vai ser benéfico para a sua saúde, além de melhorar o trânsito intestinal. Então, chia e linhaça são ótimas fibras, são uma opção muito boa. E também você consegue encontrar facilmente. Eu gosto muito de chia, uso regularmente. Você usa alguma fibra? Também coloca aqui nos comentários. Bom, número 4, brócolis. Mas o brócolis não prejudica a tireoide? Não, brócolis não faz mal para a tireoide. Isso é um mito, um grande mito. Como especialista na tireoide, eu posso te afirmar que o consumo de brócolis não faz mal para a tireoide. O brócolis é um alimento que tem cálcio, então pode ajudar a suprir as suas necessidades diárias de cálcio. Tem várias vitaminas e minerais como magnésio, além de ser uma fonte de fibras. Então, brócolis é o nosso número 4. Só não pode cozinhar o brócolis por mais de 20 minutos. Você acaba perdendo vários benefícios desse alimento. Então, essa história de prejudicar a tireoide, esquece isso, tá bom? Isso foi um grande mito que surgiu porque teve um estudo com ratos e eles colocaram crucíferas como alimento principal para esses ratos. É uma alimentação só com crucíferas, como couve-flor e brócolis. E esses ratos desenvolveram o bócio, desenvolveram problemas hormonais, né? O que é bócio? Tireoide aumentada. Mas isso não foi visto em humanos, e nem na quantidade, né? Você não vai comer só brócolis durante o dia. Então não precisa se preocupar, brócolis não prejudica a tireoide. Número 3, frutas vermelhas. Amora, cereja, morango, tomate. Porque as frutas vermelhas são ricas em licopeno, que é um potente antioxidante. Tem vários estudos do licopeno com o câncer de próstata. Consumo de licopeno pode reduzir a chance de câncer de próstata. Vários homens que assistem ao canal, então fica aí a dica.
Frutas vermelhas também são ricas em antocianina, outra substância benéfica para o nosso corpo, além de vitaminas do complexo B, minerais e antioxidantes. Então, frutas vermelhas também entram na nossa lista. E aí fica, né, a sua escolha, a fruta que você preferir. Eu gosto muito de morango e cereja. Ah, a cereja não pode ser em calda, tá? Tem que ser a cereja in natura. Número 2, ovo. Também entra na nossa lista das melhores. Por quê? Porque o ovo é fonte de proteínas, mas também tem vários benefícios. É rico em luteína para a saúde dos olhos, colina, que é bom para a nossa cognição, vitaminas do complexo B, selênio, zinco para tireoide, por exemplo. Então, o ovo não é vilão e o ovo não aumenta o colesterol. Só se você comer vários ovos por dia, tá bom? Mas 1 até 2 ovos por dia trazem benefícios para a nossa saúde. Existe essa polêmica aí, se o ovo é vilão ou mocinho. Então, estou absolvendo o ovo aqui. O ovo é mocinho e ajuda a nossa saúde. E o número 1 é o cacau. O cacau tem diversos benefícios, como o benefício de reduzir a pressão arterial e também doenças cardiovasculares. Tem estudos do cacau no controle, né, na resistência à insulina, e se o cacau teria o potencial de diminuir o risco de diabetes. Isso ainda está em processo de comprovação, né, mas tem esse rumor. Então, tem estudos, mas não tem uma comprovação. Agora, da pressão, sim, o cacau pode ajudar, e também no colesterol, que o cacau é rico em gorduras boas. Então, é um alimento benéfico. Mas qual a dose de cacau? Por exemplo, chocolate amargo. 30 gramas de cacau por dia, né? Se for chocolate amargo, um tabletinho, você já consegue esses benefícios. Ah, mas se eu consumir mais, não tem benefícios comprovados que mais de 30 até 40 gramas de cacau por dia pode trazer mais benefícios. E sim, vai ter um excesso de calorias, porque é um alimento calórico, e aí vai piorar todo o seu metabolismo. Você vai fazer um excesso de calorias, vai engordar, então não é interessante. Mas 30 gramas de cacau por dia tem benefícios comprovados. Além de ter ferro também, que ajuda na principal causa de anemia, que é a anemia ferropriva. Você gostou desse vídeo? De 0 a 10, qual nota que você dá? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Você sentiu falta de algum alimento? Para você concorda com essa lista? Qual o melhor alimento do mundo, na sua opinião? Escreve aqui. Também coloca a cidade de onde você está assistindo. Qual parte do mundo que você pertence? Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcho. Escreve aqui para mim. Também não esquece da nota, que eu faço mais vídeos assim. Agora eu vou deixar uma sugestão para você. São 11 benefícios da caminhada. Já que eu estou falando sobre saúde, você quer saber o que a caminhada faz no seu corpo? Quais são as modificações positivas, os benefícios? Então, assiste esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço!